Bom dia, como é que vocês estão? Tão bom, gente? Nós estamos bom. Estamos aqui na Indonésia. Ontem à noite a gente resolveu ficar nesse hotelzinho aqui, porque na noite passada a gente dormiu muito mal. Muito bom. Pagamos R$ 37. Na verdade nós não pagamos nada ainda. Não pagamos, tá aqui o valor ainda. 100, 500, 110. Opa, 150. 119 mil rúpias dá 37, 38 reais. Só que Só que ninguém apareceu ainda. E a gente já tá desde ontem esperando alguém. agora eu saí aqui pra fora pra ver, andei por tudo, chamei, olhei, não tem ninguém. E ontem não apareceu ninguém. A gente pediu pro vizinho ligar pra pessoa. Ela disse só pra entrar no quarto, né? Sim, E disse que ia vir depois. Nunca apareceu. E nem Wi-Fi a gente conseguiu pedir. não. Esse hotel parece semi-abandonado, eu mostrei no último vídeo, o segundo andar tá todo sujo, tem barata pra todo lado e tal. E foi assim, a gente chegou, tinha um cara sentado na rua ali, a gente pediu, como, porque não tinha ninguém na recepção, eu achei que ele era o recepcionista, né? Eu também achei. Aí ele veio, ele falou que tinha que ligar no número. Daí eu pedi no tradutor, você poderia falar pra mim, né? Porque eu não sei, a gente não sabe falar indonésio, né? Aí ele falou com o pessoal, daí ele entrou aqui, daí no balcão ali tem um monte de chaves. Ele pediu pra mim escolher uma chave, eu peguei o 110, ele veio aqui, abri a porta, pá. Aí eu pedi pra ele, tá, e vai vir alguém depois aqui? Daí ele, sim, falou que sim. E era isso, e desde ontem à noite não apareceu ninguém. Lembra que ontem eu te falei, é só escolher a chave e entrar no quarto, lembra? Foi isso, tipo... E foi isso que aconteceu. Era 10 e pouco, eu saí ainda, fui, andei por todo o hotel, falando, gravando. Não apareceu ninguém. Agora de manhã a gente foi olhar, não tem ninguém. Não sei nem o que nós vamos fazer, porque nós temos que pagar em dinheiro. Não sei se nós vamos deixar o dinheiro ali no balcão junto com a Mas é que chave. a porta tá aberta. E a porta ali tá aberta, tipo, pode entrar qualquer um, sei lá. Cara, que hotel mais aleatório, sério. Muito aleatório. Mas enfim, vamos organizando nossas coisas, levando pra moto. Enquanto isso, ô Juca, enquanto isso talvez apareça alguém. Ó, e nós estamos aqui falando e não tem ninguém. Sei lá, não dá pra entender. Versão brasileira, Orelha Seca Filmes. Olha, tem uma cozinha. Essas louças quando a gente chegou ontem já tava assim, ninguém encostou. Nós vamos tomar um café aí. Nossa, ontem nem jantar nós jantamos. Eu apaguei na cama. E o Gu ficou editando vídeo, né? Nem consegui terminar, na verdade, eu fiz metade do vídeo, assim, daí eu comecei a dormir na frente do computador, daí uma hora eu pensei, quer saber? Porque chega uma hora que não adianta, tu fica ali insistindo, não rende, tu não rende, tu fica ali só se cansando, né? Aí eu desliguei tudo, fui dormir, aí hoje de manhã eu acordei mais cedinho de novo, e aí eu terminei o vídeo. Só que aí não tem uma internet boa pra subir o vídeo, mas tudo bem, o vídeo tá editado, né? É o que passa. E aí estamos, ó. Eu não sei, eu fiquei pensando agora uma solução. É talvez a gente deixar o dinheiro ali na cama, chavear a porta. E daí ali no balcão pegar um... Eu vi que tem um recibo lá, nós vamos pegar um recibo, vamos carimbar e vamos embora, que tá pago. Depois se subir o dinheiro é problema deles, porque é o jeito. Quero meu recibo, seu pai. Olha, eu olhei aqui, ó. Porque ontem eu fiquei olhando tudo que era coisa, procurando a senha da internet, ó. Aí pelo jeito tem recibo aqui, ó, tem carimbo. Olha, gente. Ninguém nem encostou nessas chaves aí, dá pra ver pela essa sujeira de cupim. E ontem eu fiz um... mas tem um carro aqui agora, ó. Será que chegaram? Esse carro não tava aqui antes. E é um baita de um carrão. Mas daí também não tem ninguém. Sei lá, gente. Ou só estacionou aqui pra aproveitar a sombra. Não, e ontem eu fucei atrás da senha da internet e não achava. Eu comecei a botar tudo que era nome que eu encontrava nas coisas. Número de telefone e tal. E resumindo, a senha da internet era isso daqui, ó. Muito aleatório. Eu fui descobrir por aqui. E aí... não funcionava. Passei trabalho à toa.
Hello, não tem ninguém. Sei lá. Agora tem um carro estacionado bem na frente ali, um baita de um carrão. Mas não tem ninguém. Vai entender. Bom, se não aparecer, a gente faz isso. Deixa os pila ali na cama, chaveia a porta e daí pega um recibo e vai embora. Acho que sim, porque... É autoatendimento, isso aqui é muito moderno, a gente que não tá entendendo. Mas claro, olha só. A gente não tá entendendo, é autosserviço de hotel. Só que aí tu tem que limpar o quarto ainda, né? Ah, é. Pra deixar pronto pro próximo, porque senão a próxima pessoa vai chegar e vai estar sujo. Ah, e ontem a gente teve que limpar o banheiro ainda. É, então, o último que saiu não caprichou Não nesse cabe- quesito. Ah, claro, tá tudo se explica. Ó, vou te explicar. Eles deixaram a fronha ali, depois a gente tem que trocar. Aqui tem toalha limpa, tem que trocar. E aí era isso, entende? Tipo, é um autosserviço. É tão moderno, a gente que não se deu conta. Claro. Nossa, olha só. A gente que não se deu conta. A Indonésia tá muito à frente. Claro, muito top, né? Pra que ter funcionário? Verdade. É só deixar assim. Os últimos hóspedes não lavaram a louça. É, mas sabe como é que é? Mas depois eles fazem uma avaliação reclamando e aí só eles não vão saber qual foi, mas daí azar. Eles botam no rabo de alguém e era isso. Olha, se bobear, queimou a luz do teu quarto. Não tem ninguém. Tu pega a tua escada, ali dentro deve ter os kits. Ok. Eu achei a calçada lá fora muito suja. Tá aí a mangueira, pode lavar. Entendeu? Não sei o que, a vassoura tá aqui também, pode varrer. Então é tudo mais ou menos assim, deve ser isso, não tem outra explicação. Não tem explicação. Não aparece ninguém. E esse carro que tá estacionado aí na frente, realmente acho que era só alguém pegando a sombrinha. Vamos ver agora. Acabei de ver uma pessoa entrando no carro, ligou ele e tá aí parado. Vamos ver se vai embora, mas eu acho que também não é daqui do hotel. Cara, vai entender. Vai entender. Esse carro parado aí agora entrou uma pessoa ali e ligou e acho que já vai partir. Acho que só tava pegando a sombra do lugar. Esse você foi. Também não era alguém do hotel. O hotel mais aleatório da história, gente. Nossa, sério. Que viagem. Bom, já tá tudo pronto pra nós partir. E ninguém apareceu. Então nós vamos fazer isso aqui, ó. Vamos deixar aqui. Poderia ir embora sem pagar? Poderia, mas a gente é honesto, né? Deixar tudo certinho. Vamos chavelar. E era isso. O hotel mais aleatório da história. Só que a gente vai deixar o dinheiro ali. Mas já estamos fazendo nosso recibo. Não tem caneta aqui pra escrever. Mas aí a gente pegou a canetinha do meu telefone. Olha a ideia que a gente teve. A gente pegou isso aqui, aí eu escrevi meu nome e pega. Porque daí pega na folha de baixo, ó. A gente leva, eu não sei qual que a gente leva. Essa aqui a gente leva essa aí. E essa fica. Deixa, bota o número do quarto, 110, botou Qual teu que é o nome. número do quarto? 110. Aonde? Então. Bota aqui, ó, check-in, check-out. Dia... Aqui. E daí eu vou carimbar e era isso. E daí essa folha a gente leva, porque depois a gente tem caneta na mochila, a gente escreve e assina aqui, ó. E fechou. Bota pago 119 RP. Deixa eu ver como é que se escreve pago. Pronto. Fizemos aqui nossa escrita invisível. Agora a gente faz isso aqui. Isso aqui é autoatendimento. Né? Tá virado? Tá virado. Carimbo deles aí. É isso aí. Carimba outra que é 2 vias. Prontinho. Autoatendimento mesmo, né? Tudo certo. Qualquer coisa a gente tem tudo registrado em vídeo.
Deixei o dinheiro lá? Deixei em cima da mesinha. E partiu. Pegou os capacetes? A chave eu botei aqui, ó. Imagina esquecer a chave. Quer deixar a chave do quarto? Vou deixar essa aqui bem destacadinha. Tá aí, partiu. Que viagem. Não, coitado da pessoa depois que, se a pessoa aparecer, ela vai ter que olhar quarto por quarto pra descobrir com qual quarto a gente ficou, né? Que nem sabe. Meu Deus. Tudo bem. Bora pegar a estrada. Pelo menos a gente vai ter um recibinho caso o Book querer nos cobrar. Sim, e temos tudo em vídeo também, tá tudo certo. Adeus, hotel abandonado, semi-abandonado. Semi-abandonado. Hotel mais aleatório da história. Não, só queria comentar uma coisa, né? E não é que a gente saiu mega cedo, que não deu nem tempo de uma pessoa chegar, pra vocês terem uma ideia, agora é 10h38 da manhã. A gente ainda tinha esperança de alguém chegar, né? Nossa, a gente tava bem cansado, então a gente aproveitou pra descansar, ficamos ali enrolando, tomamos um café bem tranquilo e ninguém apareceu. On the outside, looking in, I really wasn't sure what I was getting. Between the high waves on the sea, waiting for something to get to me. I wasn't sure. Não sei que amarração que eu fiz hoje, mas tava soltando. Tu viu? Tava... Começou a cair pro lado, cair pro lado. Olha, Eu ia perder minha mochila. não porque eu tô sempre de olho, mas também tinha bastante trepidação agora no caminho, né? Só que eu vou ter que parar de filmar. Vamos aproveitar que a gente teve que parar pra desamarrar e fazer uma coisa que, ó, faz dias e mais dias que nós tava querendo fazer. E a gente sempre esquecia, porque a gente falava, tá, amanhã nós vamos pegar nossos negócios do Brasil e vamos botar nas motos. Só que depois a gente amarrava tudo na mochila, daí nós, putz, ficou lá na mochila. Depois a gente bota. E assim nós ia, só que agora a gente lembrou. E olha só que legal. Não é qualquer coisa, hein? Olha que lindo. Vamos ver o que acontece andando com isso aqui nas motos. Isso aqui foi um presente que a gente ganhou. Prontinho, meio no improviso. Olha, a minha vai ficar assim, ó. A gente passou o cadarço aqui, ó. Prendeu na muxe. Na verdade ela tá mais presa aqui. Aqui é só pra ela não ficar batendo assim. E é isso aí. Isso aqui foi um presente do casal, da família, na verdade, da Kombi Matilda. Eles têm uma empresa de... Nossa. Eles têm uma empresa que faz essas flâmula, almofada personalizada, aqueles negócios de tapar vidro personalizado também. Então eles nos deram de presente. Eu vou deixar o Insta deles aqui, se alguém quiser encomendar alguma coisa. Muito obrigado. Demorou para nós usar, mas estamos aí. Com todas essas confusões que anda acontecendo ultimamente, né? A ideia disso aqui nós ia levar junto na viagem para fazer nossas fotos ou coisa do tipo, né? E acabou que... Mas tá aí, tá? Vamos usando agora. Vamos fazer um teste para ver se não vai gerar muito alvoroço, né? Porque a gente só nós já chamamos a atenção, talvez com as bandeiras vai ficar uma coisa arada na estrada, né? Mas vamos ver o que dá. Opa, simbora. Nossa, gente, hoje tá tão abafado que não, nem andando de moto tá agradável. Há uns dias atrás, andando de moto ainda era bem agradável. Parada era quente, mas rodando era gostoso. Agora, nem andando tá preso.
Exatamente meio-dia por essas banas. E sabe por que eu acho que eu tô com fome? Que a gente tá 1 hora antes, então agora nós estava acostumado, seria como 11 da manhã lá em Bali. Eu almoçava meio-dia e meia. E nós estávamos almoçando meio-dia e meia, 1 hora, então... Mas é que a gente achou esse lugar aqui, ó, com muitas árvores e vocês não têm ideia da diferença de temperatura. Tá bem agradável aqui comparado com o que nós estava pegando antes. Então nós vamos aproveitar, fazer nosso rango aqui. Depois a gente segue o baile. Olha aí, já estamos preparados para a boia. Aqui do lado tem uma banquinha, daí eu fui ali e peguei um chá gelado, a gente tá viciado no chá gelado. O que mais tem para comer ali? Ah, tem qualquer boia que quiser. No Marrocos a gente ficou viciado no ter a lamenta deles lá, só que era quente, né? E aqui é o chá verde gelado. E olha só, o pessoal ficou de cara com o miojo lá do Marrocos, que era triplamente cancerígeno, né? Que era 3 ingredientes. Olha. Hello. Ah, ok. Thank you. No good. No, guys, tá good. Good. No good. Yes. No. Tranquilo. Tranquilo. Thank you. Thank you. Oh. Oh, sana lang, nggak apa-apa sana. Ini no good. Yes. Good. Não. Puxa. Ai, elas estão impressionadas com o nosso fogão. E ela disse que aqui tava sujo para nós cozinhar, mas a gente tá falando que tá bom. Aqui, good. Sou muito simpático. Aí a senhorinha veio, olhou o fogão, ela ficou impressionada, e daí eu vi ela falando pra ela assim, ela fazendo que tem fogo. Eu tava falando do miojo, né? O pessoal apavorado com 3 ingredientes no nosso miojo lá do Marrocos, né? Olha esse daqui. Ah, não, esse aqui que tu escolheu nem é o pior ainda. Esse aqui tem... Você que escolheu. Não, é que tem 2 caixinhas, uma é diferente da outra. Essa aí é de frango. Essa aqui tem mais coisa dentro ainda. Ah, tem um crispy, lembra? Sim, esse também tem, só que é diferente, ó. Mas enfim, esse aqui tem 1 ingrediente cancerígeno, 2, 3, 4. Aquele ali tem 5, 6, tem 2 a mais ainda. Sério? Cara, é muito louco. 1,70 esse miojão. Ele veio com esse pacote que parece um whisky sachê. Quando tu abrir, tu vai ver, parece um whisky sachê pra gato. Igual, é a mesma coisa. Agora? Pode botar. É a mesma coisa. Nossa. Isso aqui, alimento pra gato. Se vocês pegar o whiskas do gato de vocês e botar no miojo, vai ficar igual. Olha. É carninha com molho. É carne com molho, mas é igual, ó. Ali, ó. Vai dizer que não é a comida do gato. Nossa, tô me sentindo uma gata agora. Aí vem esses pedaços de carne, no outro vem franguinho. Aqui dentro tem tipo legume ressecado, legume desidratado. Aí aqui vem a pimenta e aqui vem o temperinho do miojo. Só que o outro lá, ele vem com tudo líquido. Ele vem com molho shoyu, ele vem com uma pimenta líquida e mais um outro temperinho dentro assim. E mais isso e isso. Bem louquinho. Olha aqui a caixinha. 1,70 esse miojão. Da hora. Então bora fazer nosso rango e depois pegar a estrada. Não parece, mas a gente jogou um ovo aí dentro. E o cheiro tá bem gostoso. Chegou a botar pimenta? Bem pouco. A gente tem que botar um pouquinho para não perder o costume. Mas bem pouquinho. Não, botei bem pouco mesmo. Nossa, o cheiro tá bom. Eu tô botando aqui pra mim porque eu quero botar um pouco de vinagre.
Só isso? O quê? Não, olha. É pouco? Prova. Tá bem quente. Nossa, Bom, né? isso não parece miojo. Não parece, sei lá o Parece que, uma mas... sopa caseira. É isso, isso. Caraca, meu. Ficou muito bom. Ô, o fogo tá ligado, hein? Meu Deus! Como gastar nosso gás. Caraca, meu, que delícia. Eu vou botar um pouquinho de vinagre no meu. Porque eu quero uma acidez. Tem até cebola aqui dentro. Olha. Tem cebola, carninha, tem legumes. Por R$1,70, um miojo desse mais um câncerzinho, tá barato demais. Que isso, Gu? Brincadeira. Se fosse limão eu aceitaria, mas vinagre não. É que não tem limão. Meu, tá muito bom. Isso aqui não parece miojo nunca. Tudo pronto, já deixamos tudo ajeitado, as naves já estão com o motor quente, olha aí, meu Deus do céu, é muita pressão, e bora acelerar, estamos de pança cheia e vamos dar. Ah, antes eu vi que tem umas bancas de caldo de cana por aí perdida, se eu ver uma, se eu ver mais uma a gente vai dar uma parada. Não dá pra comer demais porque senão a gente fica com sono. Fica morgadão. Então partiu. I used to have a job, but I got laid off. I used to have a wife, but she said she had enough. I used to have a car, but it got repossessed. It seemed the Lord had found someone he likes to test. I've lost all a man could lose, that's why I sing the blues. De repente começamos a subir Barranquedo. Tá um clima bem agradável agora. Tá meio nubladão, mas tá bem fresco, bem gostoso. E olha quanto verde aí, ó. Tá bem massa. A estradona boa, né? Eita, só não podemos deixar os caminhões nos passar. Mas bem bacana aqui. Pode ir. Não sei até... Ó, tem bastante curva aí, né? Não sei se a gente ainda vai seguir subindo ou já vamos começar a descer. Acho que já vamos começar a descer pelo jeito. Ou não. Aqui tá descendo, mas na outra curva eu vejo que tá subindo. Então eu não sei se nós vamos descer ou subir. Ó, tá subindo de novo. Segue subindo. Had a mother and a father, but I was disowned. A sister and a brother who won't pick up the phone. I used to have friends who listened to my plight. Now they all stay clear out of sight. Nossa, aqui nessa estrada agora tá... Cada pouco tem alguém assim sentado na beira da estrada. Olha essa mulher aqui, ó. Não sei se deu pra ver. Eles estendem a mão e ficam pedindo dinheiro sentado ali na beira da estrada. E não é um ou dois, é um monte de gente. Não sei se eles conseguem ganhar dinheiro assim, porque todo mundo no embalo, descendo ou subindo. Alguém deve parar pra dar dinheiro, porque senão eles não iam estar ali. Olha, tem umas barraquinhas aqui, não tem ninguém, mas eles fazem umas barraquinhas assim, ó. E ficam ali do lado pedindo dinheiro.
Antes tinha um cara mais velho que ficou bem numa curva, assim, no meio da pista. Ele parou na frente da Ju, assim, estendeu a mão. Ali na frente tem outro. Vai entender. Encontramos um caldo de cana. Só difícil vai ser falar aqui, porque eu não tô entendendo se estão rezando ou estão narrando um jogo. Nunca falaram tão rápido assim com a reza. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih matur suwun, terima kasih matur sekelangkau sambagana. Mantur dekatna mantur barokana, mantur etere masalah Allah Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih matur suwun, terima kasih matur sekelangkau sambagana. Mantur dekatna mantur barokana, mantur etere masalah Allah Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Matur sekelangkau sambagana, mantur alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Serviço um caldinho de cana. Muito bom. Só tá bem barulhento, ó. Estão construindo uma mesquita aqui na frente, ó. E aí eles ficam... Eu já percebi que quando eles estão construindo uma mesquita, eles fazem tipo um pedágiozinho, ó. E aí o pessoal que vai passando, alguns vão deixando dinheiro. Alguns, quando a estrada é mais rápida, eles têm um cestinho assim, pra tu não parar, tu só dá uma reduzida e joga o dinheiro. Agora a gente entendeu a dinâmica do alto-falante aqui. Tem alguém em algum lugar aqui que eu não tô vendo. Ah, agora eu achei, tá lá, ó. Olha lá ele, ó. Olha lá ele, ó. Tu conseguiu ver? Tá bem escondidinho. Ele tá narrando aqui quando alguém passa e joga dinheiro, que eles só jogam. Agora eu vi, eles jogam assim, sem diminuir a velocidade. Aí ele fala, Trimacassi, blá blá, não sei o que, porque daí ele agradece. E aí ele tá tipo narrando a galera deixando dinheiro aqui. Olha. Ele tá lá no cantinho lá. Vamos ver. Agora, de certo, ele deve estar falando assim: ô, boludo, passou sem dar os pila. Ó, mais dois, uma passagem. Cadê o dinheiro? Tô traduzindo aqui. Nós já estamos no segundo copo. É, a gente não resistiu porque é muito bom. Ele custa R$1,70 o copo de... A gente achou quanto lá no Marrocos barato? 5 pila? Acho que era, ou 3 pila. R$1,70. Lá tá o narrador, ó. Ó o narrador. Queria entender o que ele tá falando. A gente tá se escapando da chuva hoje porque já tem uns quilômetros que nós estamos andando que tá tudo molhado, água empoçada. E até o momento pra nós só tá o tempo nublado, ainda não pegamos chuva. Um ou outro chuvisco, mas muito, muito fraco. Mas pela essa quantia de água aí deu um toró da água por aí. Tem bastante água empoçada.
GPS tá nos levando uns caminhos doidinhos aí. A gente vira pra um lado, vira pro outro, anda um pouquinho, vira. E tudo estradinha assim, ó, bem estreitinha, quase sem movimento. Tem muito movimento de galinha aí, ó. Meu Deus. Hello. Sei lá, ó. Quebra pra cá, quebra pra lá. De repente ele tá nos levando pra uns atalhos aí pra chegar numa outra estradona. Porque a gente saiu de uma estrada bem movimentadona e uma hora pediu pra dobrar à esquerda. E aí estamos andando aqui. Foi o que eu imaginei. A gente veio cortando pelo monte de quebrada e agora a gente saiu numa estradona aqui, ó. E agora ela estava olhando, a Ju disse: nossa, eu tô com o rosto tudo sujo e tal, né? Aí eu fui olhar meu rosto, tô com óculos marcado. Nossa senhora, gente. Que doideira. Olha isso. Não sei se dá pra ver aí. Meu óculos tá podre. Terrível, né? Nossa, meu. Que sujeirado. Ei, caiu o meu, olha. Sim, cheio de sujeira. Ai, ai. Mas isso aí é muito por causa do asfalto molhado e jogando a sujeira pra cima. Out in stormy weather, I might have the blues, but nothing ever stopped me from dusting off my shoes. Nós vamos ter que botar gasolina numa banquinha dessas, pelo menos 1 litro em cada motinha. Pela primeira vez a gente tá numa região que simplesmente não tem nada. Não tem posto, não tem mercado, tem só essas banquinhas assim. E aí nós vamos ter que botar, porque eu olhei, o próximo posto tá bem longe daqui. Meu Deus, tem que abrir tudo a tua mochila, né? Mas, senão nós vamos ficar empenhados. Vamos descobrir quanto é que tá, né? Aqui tá aceitável, tá? Não, tá mais do que aceitável. R$4 o litro. 12 mil rúpias o litro, sendo que nos postos de gasolina tá 10 e daí tem algumas que é 13 mil. Acho que é dependendo da qualidade lá. Deve ser tipo premium e comum, vamos dizer assim. Sim. E aqui no meio do nada, 12 mil rúpias, 1 litro de gasolina. Tá louco de bom. Então só vamos abrir aqui pra abastecer. Com 1 litro vai longe. Aham. Thank you. Resolvido o problema da gasolina. E ainda não tomamos um cravaço. A gente achou que ia tomar um cravaço. Tamo louco de... Tá louco de bom. Mas na hora da necessidade, se fosse caro, tu tem que abastecer de qualquer forma, né? Pega aqui pra pagar ela, eu vou amarrando a mochila. Mano, acabamos de conhecer o seu Madruga Asiático. Partiu. Vai, vai.
Até parece que estamos viajando no Rio Grande do Sul, que no mesmo dia tu tá derretendo o cérebro de calor, aí do nada tu tá talvez te molhando na chuva, e do nada tu tá com frio. Tem que cuidar que daqui a pouco neva aqui. Ó. E no mesmo dia pode dar calor de novo. Que eu nunca vi tanta variação. A Ju tá com frio, pra mim tá super agradável. Eu não sei, eu acho que esse ar-condicionado da noite Será? me deixou meio... Nossa, eu dormi que um anjo nesse ar-condicionado. Mas é porque acho que a gente varia muito de temperatura. Uma hora a gente tá com muito calor, aí às vezes a gente sobe, pega uns frios, aí do nada dá uns pingos de chuva. Eu passei um pouquinho de frio hoje de tarde. Isso aí que pode estar dando uma... Torcer pra não pegar uma gripe ainda, tá louco? Quase 200 km rodado. A gente deu uma paradinha aqui no mercado, pegar uma coisinha pra nossa janta. E aqui na nossa frente, não sei se daqui exatamente eu vou pegar. Não consigo mais ver ele. É porque a neblina tá fechando. Mas bem reto assim na nossa frente tem um baita de um vulcão ali que se chama Mahameru. Acho que é isso. Um naco de um vulcãozão. Só quase não tá dando pra enxergar ele por causa das nuvens. E agora já tá querendo escurecer, a gente tem que achar um lugar pra nós dormir. Mas o bom é que essa região aqui tem bastante lugar descampado assim. É o lugar mais diferente que a gente já passou da Indonésia, com pouca casa, pouco movimento. Quase a gente achou que não ia ter mais esse mercadinho. O cheiro aqui é muito bom, é um cheiro de mato, né? É mais, acho que é uma região menos habitada assim, onde a gente tá passando. Bem diferente. Ó, não sei se dá pra ver, mas a gente tá bem de frente pra ele, ó, pro vulcãozão. Só que tem muita nuvem na frente, dá pra ver só umas beiradas dele. É muito grande. Agora, ó, bem retinho, ó. A gente tava numa missão que era achar algum tipo de salada ou legumes. A gente percebe que aqui eles não consomem legume e salada. Consomem, mas muito pouco. Dentro de alguma coisa sempre, né? E é muito pouco. E quase não tem pra vender. Fruta a gente até acha pra vender assim em vários lugares. Mas legume, salada é difícil. E por muita sorte a gente achou um lugarzinho aqui que tem alface fresquinha. Eu não sei como que tu viu. Ah, bati o olho ali, eu vi as coisas e... Só que olha só, tava super claro. Do nada. A gente parou 10 minutos pra comprar isso aqui. Olha como é que já tá o tempo. Do nada. E na verdade o dia inteiro, tipo assim, era 1 da tarde e a gente achando que já era 5 da noite, né? Porque nublado, né? O tempo o dia inteiro nublado. E agora do nada fechou muito, né? O tempo. Então, é que aqui acho que agora é uma região com bastante montanha. Pode ser que o sol desceu atrás de alguma montanha e logo ficou escuro. Então vai ser uma missão pra achar um lugar pra dormir, mas a gente vai achar, a gente vai com calma. Aqui pelo jeito é uma região muito, muito tranquila. Então vamos com calma que vai dar certo. Procurar lugar depois que escureceu pra acampar, só por Deus, é a pior coisa que tem. Nossa, é muito ruim porque tu não consegue enxergar mais pra dentro dos lugares e tal. Às vezes pode passar por vários lugares bons, mas não dá pra ver. E aqui a gente pegou um caminho que a princípio era pra ser mais deserto, mas olha aí, é cheio de casa pra todo lado. Essa Indonésia é louca, não tem um lugar que não tem gente morando. Antes do mercado a gente tava passando por vários lugares assim, mais desertão, com pouca gente e tal. Mas agora a gente achou uma parte sem casa, ó, escuridão. E aqui tem uma entrada pro mato, ó. Nós vamos ali dar uma olhada. Tem um trilhozinho aqui
Tá bem aberto, mas o trilho mesmo é bem curto, ó. Eita, não vai dar pra mim. Eita, não vai dar pra filmar e ir ao mesmo tempo. Eu vou ir e depois eu mostro. Estamos se enfiando aí, acho que vai dar bom, hein? O caminho é bem ruim. Bem ruim. É que também, não sei se é tão ruim, mas aqui de noite é mais complicado, mas é cheio de desnível. É, e cheio de pedra. Tem uns pedrão desse tamanho. Aqui, pelo jeito, tem um lugar que vai ficar mais retinho, ó. Tem uma... acho que é bambu ou árvore caída, acho que é bambu. Mas tem cara que tá mais plano aqui, ó. Tem até uma grama aqui, ó. Ah, olha aí, ó. Acho que vai ser aqui mesmo. Ali, ó, tem um gramadão, dá pra botar a barraca em cima. Olha aqui, ó. Acho que vai ser aqui, gente. A Ju tá vindo ali. Para aí. Aqui, ó, para aí. Vamos dar uma olhada aqui, ó, com a barraca. Tá perfeito, né? Tá perfeito. Agora tem que... deixa a moto aí pra iluminar. Tem que só torcer pra não ter morador aí pra dentro, né? Mas se tiver também. É, mas que eles não vêm agora, né? Porque imagina aqui no escuro até nós se entender aqui. Sim. E ufa, agora eu olhei pra... tá pegando internet pelo menos, né? Que se precisar usar o tradutor. Mas vamos dar uma analisada aqui, ó. Meu, que gramadão. Pera, eu vou pegar o telefone ali. Olha aí, gente. A gente tá no meio da mata. Ah, mas olha só. Talvez amanhã de manhã venha alguém. Aqui eles fizeram um lance, ó. Eles estão extraindo a seiva da árvore, ó. Não sei se aqui é eucalipto ou o que que seria, ó. Tem aqui, tem ali. A primeira vez que eu vi isso foi lá em Tavares, no Rio Grande do Sul. A extração da seiva do eucalipto. Mas isso aqui acho que não é eucalipto. É, que daí dali eles retiram a essência para fazer os produtos, né? Essência de eucalipto, de sei lá o que. Vira. Veneno para quê? Para espantar as aranhas? Aranha, tudo que é bicho. Tá, talvez eu perca o pé, mas não vou ser picado por nenhuma aranha. Como assim perder o pé? Jogar veneno. Jogar veneno direto no pé. Deixa de ser exagerado. Mas tu nunca viu isso? Eu não. Eu também não. Ô, dá uma olhada. Olha que perfeição. Uma gramona da hora. Caraca, meu. Da hora. Então, talvez os caras entrem aqui na mata pra fazer esse trabalho aí. De botar os trequinhos pra coletar. Mas a gente conseguindo dormir. Se aparecer alguém só amanhã de manhã, tá bom demais. Já dormimos daí, né? Acabou o veneno. Agora se aparecer aranha, estamos lascados. Eu passei na moto já. Tá, vamos montar nossa casa aí, era isso. Acho que vai azedar nosso acampamento. Estão vindo de lanterna aí. E não é só um, é mais de um. Ai, quantas pessoas são, será? Ai, então... Tem a luz também. Sim. Pra fazer. Vamos se entender aqui, vamos ver se vai dar bom. Eu vou deixar essa 360 ligada só pra pegar o áudio, porque a imagem acho que não vai pegar. Ixi, é uma galera. Ai, meu Deus. Ai, que medo. Nossa, Ju, é muita gente. Olá. Hello? Hello? Olá. Hello? Ai, que susto. Olá? Que susto. Olá? Ai, que susto. É de Brasil? Ai, que meu Deus, que susto. Indonésio? And you not speaking English? Não. Português. Olá. Olá, somos um casal do Brasil, estamos viajando pela Indonésia de moto e acampamos com barraca e aí viemos para cá para montar a tenda aqui somente por essa noite. Camping sini Gunung Wayang, apa ning Kali Pinus? Gunung Wayang. Gunung Wayang. Ini delok anu GPS sih. Halo, kami pasangan dari Brasil.
Oh, this wrong, this. Wrong. Eles falaram que querem levar nós num local mais seguro pra dormir e tal. Tu tá bem numa raiz, vai. Diminui agora. Sempre que tu se tu sentir que passou, tu para de acelerar, porque daí ela embala e vai, entendeu? Quando tá patinando. Eu não tava sentindo. Eita, feio. Pra mim foi bem mais fácil. Porque acho que era descendo. Ele trouxe a gente aqui na casa da família dele. Tá toda a família dele aqui. E vamos ver. Qualquer coisa. Ele falou que não era pra gente ficar assustado, que ele tava colhendo pimentas. Por isso que ele tava com o facão. Ah, eu tinha entendido que ele falou que tava com medo que nós ia roubar as pimentas dele. Não. Ele disse, eu não fiquei com medo. Eu tava colhendo pimenta. Kagok hati aku. Gak usah. Your handphone. I'm expecting. Yes. Pede Om. Om Narito. Ini saya mau ngantar kamu ke tempat kemah yang aman. Nanti malam saya temani, saya pantau. Nah. Quero levá-lo para um local de acampamento seguro. Mais tarde, esta noite, irei acompanhá-lo para monitorar. Ok? Yes. Iya. Terima kasih banyak atas bantuan Anda dan senang bertemu dengan Anda semua. Yes. Let's go. Yes. Thank you. Dadah, Mister. Bye bye. Akan nyasar-nyasar itu kalau maling. Allah, akan. Nyasar orang melayu-melayu ini. Aduh. Dikejar maling. Boleh boroi. Bom, ele veio ali, pegou a motinho dele, daí ele disse que vai levar nós num local de acampamento seguro, tranquilo. Daí só a gente perguntou, né, porque a gente já tá ressabiado, né. Dava pra sentir que não era isso, né, mas é sempre bom perguntar, porque a gente já tomou os talagaços, né. A gente perguntou, ah, mas esse acampamento é de graça, temos que pagar alguma coisa? Daí ele, não, estou aqui com a intenção de manter vocês seguros e confortáveis, ele falou. Não precisam pagar nada. E é só me seguir que eu vou levar vocês num lugar legal. Então vamos ver. Por enquanto vou ficar, quero fazer compras, basta escolher um lugar seguro aqui. Mais tarde, depois, compras vem aqui. Depois que ele fazer as compras, ele vai vir aqui. Ok, muito obrigado. Vamos montar nosso acampamento aqui. Diz que a gente já tá acostumado. E já estamos acostumados a acampar assim, então está tranquilo. Muito obrigado. Ah, esquecemos de perguntar o nome dele. Ah, verdade. Mas Nossa. ele disse que depois talvez ele vai passar aqui de novo. Ele ia fazer compras e depois ia vir aqui. Mas Depois a gente pergunta o nome dele. deu tudo certo, eram pessoas super gente boas. Ele falou pra gente não ficar assustado que eles estavam colhendo pimenta. Ah, na hora eu entendi errado. Eu achei que eles acharam que nós estávamos querendo roubar as pimentas. Aí eu não entendi muito bem. Mas logo quando eles viram nós, assim, eles já abriram o sorriso, né? Sim. Mas eu me assustei na hora, porque eles estavam com um facão na mão. E eles viram que eles me assustaram também, porque eu fiz uma cara assim, quando eles botaram a lanterna na minha cara. Oh, que loucura! Que experiências na Indonésia. Adrenalina. Bom, Eu acho que eu vou reservar um booking pra amanhã. ai, Né, Gus? é o mais fácil, né? Mas aí não tem aventura, né? É. Aí do lado corre um riozinho. Olha, eu vou mostrar aqui se eu conseguir, eu não sei se vai dar pra... Ali é do outro lado, tem uma plantação, não sei de quê. Se tivesse aqueles calorão que tava fazendo, nós já tomava um banho no rio, mas hoje tá frio. É, tô de casaco ainda. Alteramos o lugar de acampamento, a gente atravessou o rio, só que ou nós atravessava ou filmava. Ia com a 360, não ia pegar nada. Meu, vocês não têm noção, eu achei que eu ia cair no meio desse rio porque tem muita pedra.
E aí as pedras começaram a me jogar para um lado e eu acelerei. Não, eu achei que ia vir dar no meio da minha moto, né? Mas é que ali é uma subida, né? Aí eu tive que acelerar. Encharcou os pés. Eu tive que acelerar porque senão eu ia cair. Não, são coisas que acontecem. É que, gente, a gente olhou esse outro lado, ele falou, isso aqui é um espetáculo. Amanhã vai dar pra ver bonitinho. Mas ele é todo preparado para acampamento. Agora que a gente viu ali assim tem uma plaquinha até escrito, não sei o que, camping. Olha isso aqui, ó, eles fizeram umas partes bem planas. Tem até mesinha aqui. Eu tô desconfiada de que o medo deles, tipo, não é pessoas. O medo deles é bicho, eu acho. Não sei, pode ser que não. Agora eu fiquei em dúvida. Mas olha, aqui eles também extraem aquele negócio, ó, de todas essas árvores. O que é isso? Eu não sei que árvore que é, pinheiro, pinho talvez é pinos. O que seiva? É, eles cortam a casca, daí começa a pingar a seiva, eles coletam e vendem. Pra fazer produto de limpeza ou coisa do tipo. É pinho, é pinos, eu acho. Acho que é, ó o cheirinho. Cheirinho de produto de limpeza. É daqui que sai às vezes a essência de eucalipto, pinho, é direto da árvore. Tu não sabia? Claro que hoje em dia deve ter um monte de forma artificial, né? Mas o princípio de tudo, não sei, talvez eu estou falando bobagem se eles fazem artificial, mas é assim. Faz uns cortes e... Nossa, é bem duro. Essas árvores geralmente são plantadas só para isso, daí o desenvolvimento, elas crescem bem mais devagar do que uma árvore normal, né? Porque eles ficam extraindo o lance dela, né? A seiva. Mas se ela cresce devagar, tá desse tamanho. Imagina se não crescesse devagar. Agora a gente precisa falar uma coisa. É muito legal, assim, o lugar. A gente gostou, né? O pessoal super gente boa, barulhinho da água. Mas aquela graminha do mato tava espetacular. Aquilo era quase um colchão. A grama, sem mentira, era desse tamanho, né? E tava lisinho, tava perfeito, né? Nós queríamos muito ter dormido lá. Mas tudo bem. Aqui também tá liso, só que daí o chão é mais duro. Ai, aquela graminha. Vou sonhar com a graminha hoje. Agora sim, devidamente instalados, a gente já foi ali no rio. Passou uma aguinha nas partes essenciais. Que isso significa o quê? O rosto e os braços. E era isso. E agora vamos fazer nossa janta. Muito alface e uns nuggets. A gente pegou lá no mercado. Fazer uns nuggetzinhos e uns alfacinhos. Ai, tô com muita fome. Eu também, porque o nosso miojo lá não deu conta hoje, né? Miojão. Acho que eu vou botar o alface aqui. Vou lavar lá. E a garrafa que tu cortou? Só vai ser pequena? Não, é muito pequeno, muito pequeno. Falta espaço, nós não temos prato. Ai, Falta pratos. tem alguma outra sacola. Mas já vai sair a janta. Olha aí que luxo hoje, ó. Temos até mesa. Se quiser até pitar, tem cinzeiro no meio do mato. Eu tô, tipo, se alguém quiser pitar, tem até cinzeiro aí. Que viagem. Nossa, gente, a gente tá curioso pra ver esse lugar amanhã durante o dia. Mas só pra vocês terem uma ideia, nos detalhes, ó. Olha que lindo. Como é organizado o lugar aqui, ó. Plantadinho, tudo muito bonitinho, ó. Lixeirinha. Nossa, um lugar muito bacana. Eles capricharam nesse lugar. Lavar ali no rio. Lavar com a água do rio. Vamos lavar o alface com a água do rio. Olha que engraçado. Já lavou alface em água corrente alguma vez na tua vida? Corrente de torneira assim. Do rio. Olha, a gente espera. A água é transparente, né? Vamos ver o que acontece. Se não tiver ninguém dando uma cagada lá pra cima, estamos loucos. Ai, que coisa horrível.
Deixa eu ver. A gente ia lavar Não tem cheiro. A gente ia lavar com água da torneira mesmo. Eu aprendi na escola que se for incolor e inodor, ela é potável. Só que não. Que falta faz o nosso filtro agora, né? Saindo a janta por aqui. Um nuggetzinho. Um pouco de coisa ruim com coisa boa. É o equilíbrio, a vida é o equilíbrio. Salada com nuggets. Nossa, hoje a gente falou, né? A gente tá comendo muito mal aqui na Indonésia, né? Porque o lugar ruim de achar as boias saudáveis, né? É difícil. É difícil achar legumes, é difícil achar um arrozinho bom. Aquele dia a gente comprou aquele arroz na feirinha lá, mas ele é muito estranho. Ele vira uma papa. Nossa, mas vocês não têm ideia. Não é uma papa boa, virou uma papa esquisita. Eu não sei se a gente não sabe fazer ele, mas ficou uma gosma, coisa mais horrível. E é isso, daí tu não encontra carne, tu não encontra... É só essas coisas assim meio loucas. Mas, paciência. É o que temos para o momento. Se pelo menos tivesse uns leguminhos, as coisas, o cara fazia umas massas aí, uns arroz com legume. Mas não vamos reclamar porque nuggets é bom também. A gente gosta. E aí está saindo os nuggetzinhos. Olha aqui, ó. A gente comprou esses dias tacos, né? Sei lá. Tortilha. Pra café da manhã. Um nuggetzinho. Um ketchupzinho. Ketchup para ser um pouco mais saudável, né? Ketchup. Com alface. Muito alface. Alface com água do rio, né? Que faz toda a diferença. Sim. Que dá um toque. Muito vinagre. Dá um toque diferenciado. E tá feito o rangão, ó. Nossa, meu, nada saudável isso daí, credo. Mas é gostoso. Para de dizer isso. É o que tem. É o que tem. Não, é o que a gente comprou. Não tem outra opção no mercado. Era o que tinha, na verdade. Era isso ou salsicha? Delícia. Então é isso aí, minha gente. Bora fechar o puxadinho. E boa noite. Durmam bem. E se você já não é inscrito, se inscreva. Little by little, piece by piece, I take back what's been stolen from me. Little by little, piece by piece, until I'm complete.